Você sabia que a alegria e a inteligência emocional de que tanto precisamos para viver bem, elas começam a partir do intestino? Pois é. E, inclusive, os especialistas dizem que ele também recebe o nome de o segundo cérebro do corpo. Para falar sobre esse super tema, eu estou recebendo hoje a gastroenterologista doutora Letícia Moraes. Olá, doutora Letícia, seja muito bem-vinda ao Super Saudável. Olá, obrigada pelo convite. Doutora, todos nós sabemos que o cérebro, ele controla todo o corpo, né? Mesmo, Mas o intestino, ele é reconhecido hoje como um órgão inteligente e até mesmo pode ser chamado de o segundo cérebro. Por que ele recebeu esse nome? O intestino ele recebe esse nome de segundo cérebro porque ele é um órgão independente. Ele funciona independente dos comandos do cérebro. Ele tem cerca de 100 milhões de neurônios que formam, né, um sistema nervoso entérico. E mesmo que ele não estiver ligado ao cérebro, mesmo se ele estiver desconectado do cérebro, ele consegue processar e decidir como que ele vai agir, né? A questão dos movimentos. Isso, ele pensa. Muito interessante. É verdade que o intestino também produz a serotonina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar? Isso. Cerca de 90% da serotonina do nosso corpo é produzida lá no intestino. Isso, além da serotonina, tem outros neurotransmissores. 90%? 90% da serotonina. Muita coisa. E além da serotonina, tem outros neurotransmissores. Tem dopamina, acetilcolina, tudo produzido no intestino. Gente, ele é muito inteligente. E a melatonina, que é responsável pelo hormônio, que é responsável pelo descanso? Isso, a melatonina é um hormônio que é produzido lá na glândula pineal no cérebro, mas ela também é produzida no intestino, que também é para a função do intestino, mas também tem uma função sistêmica também, na questão do ciclo circadiano, do sono, né? A questão do despertar. Do descanso. Com relação à imunidade, o intestino tem alguma influência no sistema imunológico? Tem. O sistema imunológico do intestino, ele é um dos mais importantes, né, do organismo. Cerca de 80% das células que produzem anticorpos estão localizadas nas mucosas do intestino. Quanto? 80% das células que produzem anticorpos. Isso é porque o intestino ele tem um contato muito direto, né, com o meio externo. Então é importante que ele esteja preparado, né, para ter contato com o meio externo, porque tudo que a gente come entra pela boca, vai, né, passa pelo estômago, vai até o intestino. E é lá que o intestino delgado funciona como um filtro e vai absorver aquilo que é importante pra gente, né? São os nutrientes. Ele vai pensando o que é bom, os minerais. Ele vai separando. Isso, e aquilo que não tem, né, necessidade, que não vai ser útil, vai para o intestino grosso. Descarta. Isso, aí lá no intestino grosso tem umas bactérias que vivem ali, que são bactérias boas, né? Que vão nos ajudar ali na fase final da digestão, vão fermentar aquela substância que a gente não vai usar e vão formar as fezes. Uma curiosidade. Eu li que se abríssemos os intestinos e esticássemos os dois trechos, o delgado e o grosso, ele ocuparia uma área de 250 metros quadrados. É verdade? Isso mesmo, o intestino grosso tem cerca de 1,5 metro de comprimento e o intestino delgado tem de 6 a 9 metros de comprimento. Só que, se a gente for olhar em questão de superfície, ele possui umas vilosidades, que são como se fossem dedos, que é onde é absorvido os alimentos. E se a gente for esticar essas velocidades, né, esticar o intestino todo e abrir essas velocidades, dá uma área de aproximadamente 250 metros quadrados mesmo, que equivaleria a uma quadra de tênis. Nossa, uma quadra de tênis. Isso. E tudo isso aqui dentro? Tudo bem emboladinho aí dentro do abdômen. Esse órgão é muito interessante. Ok, vamos agora para um rápido intervalo e logo depois eu continuo conversando com a doutora Letícia e a gente vai falar sobre esse órgão que é tão inteligente logo depois dos nossos comerciais. Olá, estamos de volta ao Super Saudável. Hoje eu recebo a gastroenterologista doutora Letícia Moraes e estamos falando sobre o segundo inteligente cérebro que possuímos. Doutora, no primeiro bloco você disse sobre as bactérias que vivem no intestino e que formam a flora intestinal. Além de ajudarem na digestão, como elas funcionam? Então, essas bactérias formam o que a gente chama de microbiota intestinal, que é o que era conhecido antes como flora intestinal.
elas vivem ali no intestino e sem trazer nenhum prejuízo para a gente, são bactérias boas. Além da função da digestão, que elas ajudam, né, no processo de digestão, elas também têm a questão da defesa, né? Elas lutam contra as bactérias ruins e nos protegem contra doenças. E quando essas bactérias ruins conseguem vencer as bactérias boas, formam um que a gente chama de disbiose, um quadro que é quando prevalecem as bactérias ruins e as bactérias boas, né, diminuem. E a disbiose é um quadro, né, uma patologia, uma doença, onde que as bactérias ruins prevalecem e causam uma série de desconforto, gases, barriga inchada, enjoo, diarreia ou constipação. Então, as bactérias estão relacionadas com a questão da saúde também, além da defesa e da digestão. Então, logo, se o intestino determina em grande parte as nossas emoções, o estado mental e até as preferências alimentares, nós podemos afirmar que a saúde do cérebro, ela depende da saúde do intestino. É isso mesmo? Isso. Porque se a pessoa não tem um intestino saudável, quando a gente fala em intestino saudável, não é só a questão do hábito intestinal, né? Da pessoa ir ao banheiro ou não. Intestino saudável é aquele intestino que absorve bem os nutrientes, que não adianta a pessoa comer se o intestino não absorve. Então, assim, que absorve bem os nutrientes, que tem um movimento bem coordenado, que também tem muitas, né, doenças que estão associadas ao movimento do intestino que não é bem coordenado, que aí causa dor, né, um movimento normal e a pessoa sente dor, e isso está muito associado com estresse. Então, assim, tanto o intestino leva informações para o cérebro, quanto o cérebro também. Então, se a pessoa eles ficam ali conversando. Isso. Se a pessoa não está bem emocionalmente, isso reflete no intestino também. E se o intestino não está bem... É o primeiro que sente. Isso. Se o intestino não está bem, isso também interfere no Por isso humor, no bem-estar. Então, tem uma relação por isso, quando muito importante. algumas pessoas ficam nervosas, elas solta o intestino. Solta. Ou prende o intestino. Quando ou passa sente uma aquele situação de medo, daquele frio na barriga. Olha, também. gente, ele é muito inteligente, esse intestino. Quais os alimentos que fazem mal ao intestino? Então, esses alimentos industrializados têm muita química, né? A alimentação hoje em dia está muito cheia de químicos, agrotóxicos, aditivos, né? Corante, conservantes, tudo isso prejudica o intestino. Alimentação muito rica em gordura também não é bom para o intestino. Carne vermelha também em excesso não é bom. As carnes processadas hoje em dia já sabe que estão relacionadas até ao câncer do intestino. Então, esse tipo de alimento prejudica o intestino. Como os intestinos são tão inteligentes e tão importantes para o equilíbrio do cérebro e envolve a saúde do corpo todo, eles precisam ser muito bem cuidados. Isso. Como nós devemos cuidar desse nosso segundo cérebro? Então, para manter o intestino saudável, é importante ter uma alimentação rica em fibras, que são as frutas, os vegetais, né, os legumes, os cereais, aveia, linhaça, que esses alimentos, né, as fibras, elas funcionam como prebióticos, elas vão nutrir as bactérias boas para que elas, né, estejam equilibradas lá. Fortinhas para vencer as bactérias ruins. Isso. E além das fibras, né, tem que beber bastante líquido. Não adianta comer fibra se não beber líquido. Beber bastante líquido, né, no mínimo 1,5 litro aí por dia. Praticar atividade física e evitar laxantes, evitar o uso indiscriminado de anti-inflamatório, de antibiótico, porque isso tudo interfere, né, pode lesar o intestino, pode matar as bactérias boas, né? Então, traz uma série de prejuízos aí para a saúde do intestino. Ok. Pessoal, como não repetir que nós realmente somos o que comemos? E o Super Saudável quer te incentivar muito a mudar a sua alimentação, a desfrutar a partir disso, a desfrutar de uma vida emocional de qualidade, uma saúde física adequada, melhorar a sua qualidade de vida em todos os aspectos, porque como vimos, como a doutora Letícia bem disse, o intestino, ele é um órgão inteligente, ele só vai responder de forma positiva se dermos a ele matéria-prima de qualidade, que são os alimentos regados com bastante água. Né, doutora? E a doutora Letícia vai estar sempre conosco dando dicas de como evitar doenças e como cuidar do aparelho digestivo.
Doutora Letícia, quero te agradecer. Foi um prazer recebê-la no Super Saudável. De nada, eu que agradeço a oportunidade. E você ainda continua atendendo na MedClínica? Isso, eu tô lá, na Avenida Moacir de Matos, 184. Ok. E você, querido, não sai daí que o Super Saudável volta já.